gente abre aqui, navegador, olha um conceito, alguma outra coisa, e aí a gente vai falando, certo? Beleza? É um bate-papo, né? É É pra isso. isso. Eu queria ouvir as outras meninas, se estão com vergonha, podem ficar à vontade. De se apresentar? De se apresentarem? É, né? É, Também a Lohane eu já conversei no grupo, mas eu acho que não lembro aqui dos encontros. Pelo menos do Kotlin e a Júlia. Também, se quiserem falar. Eu não trabalho essa com IA ainda. boa noite mesmo. Boa noite. Noite, gente. Eu também não trabalho com IA ainda. Quem sabe no futuro, mas no momento, não. Bom, Estamos aqui pra vamos. aprender. Eu não sei se eu desejo para vocês trabalhar com IA, porque quem acompanhou a discussão que a gente teve ali sabe que eu não sou muito fã. Não, eu não quero saber desse negócio tomando meu emprego. Não. Mas enfim, mais para brincar mesmo aqui. É Ah, preocupante, né? Todo mundo acha que tá preocupado com isso. Todo mundo é uma questão. é porque a gente vai falar, eu vou começar aqui, e aí assim, eu queria neurônio do nosso cérebro. A ideia desse perceptron é que ele tem receptores, ele tem duas funções principais, que ele identifica o conteúdo que chega através desses receptores e ele faz uma validação básica ali, muito linear, sempre baseado em sim ou não. E aí, no final, ele dá um resultado para essa avaliação. Vamos ver se tem uma imagem aqui do Perceptron, de tipo gráfico, sabe? Do que é um Perceptron. Vou Isso colocar aí é assim? um tipo de LLM? É, Não. o que que. Aqui, ó, esse aqui é legal. Abre trem. Essa é a parte ruim, né? De deixar para um momento, porque pode dar esses delayzinhos. Não, tranquilo. Eu só não entendi eu acho que tu explicou, mas eu não peguei o que que é o Perceptron. É uma analogia ao neurônio? Isso, exatamente. Hum, Não vai abrir? Caramba, vamos ver se. é esse. Tá dando para vocês verem daí? Dá pra ver. Só que às vezes abre o site aí tem que. Não. Nos que vem no Google é assim também aqui. Ali, ó. Aqui, boa. Hum, Show. foi bem Então a devagarinho. ideia aqui é o seguinte, ó, ele simula mesmo um neurônio. Se a gente for observar, aqui tem onde é feitas conexões entre um neurônio e outro, e aí ele vai ser processado aqui e ele vai devolver, espécie de devolver uma resposta se conectando com outro neurônio, né? Que ele se conecta com o neurônio correto para formar a sinapse dentro daquilo que ele quer como resultado. E o tal do perceptron, ele é uma função, uma espécie de função, eu estou simplificando demais. Ele é um algoritmo
que ele tem possibilidade de receber entradas aqui, dados de entrada. Ele vai fazer cálculos binários baseados em premissas que tem dentro desse algoritmo e ele vai devolver um resultado. Aí esse perceptron, ele é muito binário. Você consegue dizer assim, ó, eu tenho um bigode, eu tenho miado e eu tenho pelos. Isso é um gato ou não? Sim ou não? Essas entradas, sabe? É bem básico a estrutura aqui do Percept. E aí, o que aconteceu depois disso? Eles perceberam que apenas com esse caminho linear aqui, de sim ou não, eles não conseguiriam evoluir muito dentro do conceito ali de inteligência, né? De aprendizagem de máquina. Então, foi quando, com a evolução dos estudos, eles chegaram nesse tal desse perceptron multicamadas, que seria o MLP. O que esse cara faz? É como se eles conseguissem anexar vários perceptrons, vários algoritmos, né? Então, o que ele faz aqui? A partir desse momento, ele recebe dados e ele consegue ter várias camadas de algoritmo escondidas, utilizando essa estrutura de perceptron para chegar num resultado final. Aí ele sai dessa decisão linear, dessa coisa de só sim ou não, porque cada camada que está escondida, ela analisa um ponto diferente do problema. Senão fica, tipo, bem limitado, né? Sim ou não e acabou, né? Analisa só, resume numa coisa só e deu, acabou. Tem que continuar, né? Seria as Exato. camadas de, ok, isso aqui deu não, mas e as outras perguntas, né? E as outras análises que tenha mais. Entendi. Isso, eu tô aqui com uma cola que eu botei alguns exemplos, sabe? Aí, por exemplo, agora quando eles conseguiram criar essa estrutura de MLP, onde eles conseguem alinhar várias camadas escondidas, eles definem uma função para cada uma dessas camadas. Então, no mesmo problema ali do gato, né, com as entradas, uma camada ela pode ficar verificando se tem quais são as bordas dessa entrada, né? Se essa entrada ali, digamos que essa entrada é de imagem, se tem borda, se tem alguma mancha, a segunda camada escondida, ela pode se especializar em focar, em encontrar olhos, narizes, identificar nessa imagem, né? Coisas mais específicas. A terceira camada, ela já com conhecimento de bordas, cor, o que que são olhos, o que que são nariz, ela já consegue identificar, por exemplo, se aquilo é um rosto de gato. Então, uma camada sequencialmente vai alimentando a outra. E assim a gente consegue ter uma saída. Com o poder computacional aumentando, essa possibilidade de multicamadas, de poder alinhar camadas a perder de vista, assim, os meus perceptrons, criou-se esse conhecimento aqui, ó, de Deep Learning, que é o conhecimento, né, uma aprendizagem profunda. Conheciam isso? Eu já ouvi falar, mas não sabia o conceito, não fui estudar a fundo, né? Sobre... O que eu ouvi falar mais é sobre as LNM, que é bem falado, né, ali, que eu acho que você vai falar depois, né? Que deve ser o. Mas não Bom, sabia explicar. é porque a ideia que eu quis trazer aqui é trazer tópicos, a gente ir alinhando
no que é a tal da LLM, né? E como que a gente usa isso hoje em dia. Então, Mas ficou machine claro esses learning pontos é aqui? multicamadas. Então, essa a ideia de multicamadas. O machine learning. E qual a diferença do machine pro deep? Então, o machine learning é o conceito de aprendizagem de máquina, né? Se a gente consegue acumular ali, se a gente consegue, de certa forma, ir empilhando esses algoritmos para que ele, através de entrada de dados, ele devolva um Agora eu entrei. resultado. Um grupo aqui, Aí, gurias falando de TI. Oi, Andy, teu microfone então, tá aberto aí. Dá uma mutadinha. Ah, desculpa, beijo! Tá. Vamos então lá. aí a gente entendeu que a máquina ela consegue aprender, né? Isso foi um conceito, só nomearam o fato da gente utilizar esse tipo de arquitetura aqui, esse tipo de algoritmo para chegar a resultados específicos, né? Porque pensa comigo, se eu dei ali um bigode, o pelo, as patas, e com isso, né, explicando o que é cada uma dessas coisas, a máquina, né, o computador, ele conseguiu dizer que aquilo é um gato, teoricamente a gente pode dizer que ela aprendeu o que é um gato, né? Então isso é o machine learning. Agora, o deep learning, ele é um paradigma que engloba esse tipo de aprendizagem de máquina, utilizando muitas dessas camadas de perceptron aqui empilhadas. Então, por isso que é de deep, é de quantidade mesmo, sabe? Quando tivesse várias, assim, aí vai num nível absurdo. Faz sentido? Hum, então, entendi. Tô entendendo. Ah, ia ficar muito Bom, complexo, né? Muito complexo. Não consigo imaginar. falem comigo aí no chat, pode falar, abrir o microfone e falar, tá bom? Tá, e aí então, agora eu tenho esse perceptor, eu tenho essas multicamadas, mas ele ainda é limitado porque eu preciso fazer um sequenciamento de informações. Ele só consegue pegar as coisas numa espécie de um telefone sem fio. Ele passa de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, até chegar num conceito final ali. É o que a gente chama aqui na IA de aprendizagem linear. E isso limita muito as coisas. E o poder computacional dessa época também limitava. Então, o hardware não era robusto o suficiente. A gente tinha, quando eu estava empilhando várias coisas aqui, né? A entrada das informações do gato, até para chegar aqui, sei lá, no conceito dos genes do gato, uma coisa mais profunda, ele já tinha perdido essas primeiras informações aqui. Então, tinha essa questão de esquecimento, tinha essa questão de que, às vezes, de uma camada para outra, as coisas perdem importância. Então, lá para 2017, um grupo de engenheiros do Google criou esse conceito aqui, ó, de self-attention. Esse conceito é uma coisa revolucionária que onde eles validam 3 pontos principais. Eles criaram um processozinho aqui. O carry, o key e o value. Digamos que a gente tem um texto, né? Cada valor, né? Cada informação desse texto. Eu vou pegar aqui na cola que eu tinha separado uma frase para ficar mais fácil de
compreender, sabe essas frases tricky, assim, de a mulher estava olhando a criança com binóculo. Quem que estava com binóculo? A mulher ou a criança? Vocês já viram Sei, de esses? pegadinha, né? Os É, eu um vou pegar problema de pegadinha. aqui, eu separei aqui. Mas isso é de linguagem, né? Isso, De aqui a gente vai interpretação. entrar no. Cara, é por isso que é legal ser organizado, né? Deixa eu... Não tô achando. Mas enfim, vamos botar essa para ficar mais fácil. Ai, A fala uma de mulher cabeça aí. tá olhando a criança. Não, vou colocar a criança não. A mulher está olhando o gato com binóculo. Aí, quem que é que tá olhando? Quem que tá usando o binóculo? O gato ou a mulher, né? Então, essas frases a gente consegue entender por quê? Porque eu sei que quem usa um binóculo, que faz sentido usar um binóculo, é a mulher, né? Uhum. Então, como que o self-attention ajuda o, a, o modelo, vamos dizer assim, a entender essa frase? Ele utiliza esses três conceitos. Ele separa ali cada palavra, vamos dizer que cada palavra dessas aqui, ela é um token. Então, ele vai e avalia. Isso aqui, Carrie, ele faz uma pergunta. Qual que é o sentido deste token para o restante da frase? Daí ele vem com outro tópico aqui da ideia de self-attention. O que? O que é isso? O A é um artigo, né? E aí ele vem com outro ponto aqui, o value. Qual que é o valor desse ato? Ele tem alguma coisa agregada aqui? Então ele analisa esses três pontos. Aí, novamente, esse aqui, outro toque, o mulher, né? O que é, ele faz o carry aqui, qual que é o sentido disso para a frase? Ele já identifica que é uma pessoa. O que? Mulher, ele vai lá no conceito específico. Mulher é um humano do sexo feminino. E o value? Uma mulher, ela pode ser forte, pode ser curiosa. Ele dá diversos pesos para essa palavra aqui. Então, é como se ele especificasse melhor o significado dessa palavra. E o mais interessante, que lembra que eu falei para vocês que o Perceptron, ele fazia isso sequencialmente, linearmente, né? Vinha da primeira camada para a segunda camada, para a terceira camada. O Transformer, ele utiliza esse conceito de self-attention, mas também esse de multi-head attention. Ele pode paralelizar esse processo de carry key value aqui. Então ele consegue fazer essa observação em cada palavra ao mesmo tempo. E aí ele avalia tudo isso, o que é uma mulher, o que significa o estar, o que significa o olhando. E você vai concordar comigo que eu posso avaliar primeiro aqui o binóculo
né? Eu posso chegar primeiro no conceito de binóculo. Enfim, deu. Eu avalio primeiro esse cara, depois eu avalio esse aqui. Tô fazendo tudo ao mesmo tempo, mas algum vai terminar primeiro. Se você entende que pode ficar tudo confuso, aí eu avalio esse aqui depois. E eu avalio esse outro. E assim por diante. Mas ele tem essa capacidade de, na entrada aqui desse texto, ele cria um rótulo, uma etiqueta, vamos dizer assim, para cada um deles, que vai identificar o lugar de cada uma dessas palavras na frase. Então, depois que ele avalia todo mundo, que ele identifica o conceito, ele organiza essa frase novamente e aí ele consegue chegar ao sentido. Então, essa é a grande diferença aqui do Perceptron, dessas redes neurais antigas que utilizavam o Perceptron multicamadas, que precisava fazer um trabalho sequencial, para esse Transformer. O Transformer, ele faz um trabalho em paralelo, ele tem essa capacidade, e ele avalia cada coisa utilizando esse conceito de multi-head attention, que ele tem, ele consegue estabelecer diversas camadas lógicas para identificar esse texto e ele tem essa capacidade de rotular, né, etiquetar cada um desses dados para depois organizar e trazer a saída correta. Como isso aqui, esse conteúdo, né, esse conceito, era muito poderoso, o que eles fizeram? Em 2017 já existia a Data Science, né? Então, eles já tinham essa capacidade de coletar uma quantidade massiva de dados, uma quantidade absurda de dados. E aí, eles utilizavam essa quantidade absurda para treinar um modelo baseado em arquitetura Transformer. Então, esse Transformer, que é uma arquitetura diferente, ainda utiliza redes neurais, mas ele utiliza de uma maneira diferente, né, aqui com o mecanismo de self-attention, com a capacidade de absorver uma quantidade absurda de dados, gerou aqui, que a gente conhece por LLM, que são os Large Language Models. Large por causa de quantidade. Então, o LLM nada mais é do que um modelo baseado aqui em Transformer, treinado com uma quantidade absurda de dados, bilhões e bilhões e bilhões de bytes de dados. Então, esse E aí, LLM já é treinado, né? A ideia é que ele é um produto já treinado. todos Já esses tem. são treinados. O conceito de treinar é esse de receber um valor, e no fim a gente está falando de algoritmo de tudo aqui, né? Então, é essa capacidade de receber um dado e aprender com esse dado. Aprender a utilizar esse dado de uma maneira, né, pela qual ele é programado ali para devolver um resultado. Então, todos eles são treinados. A Sim. questão do LLM
é porque ele é uma arquitetura que é diferente, foi baseado nessa ideia aqui do Transformer, e large, né? Que hoje em dia a gente tem essa capacidade computacional e a quantidade de dados absurda disponível para que ele consiga aprender com uma quantidade muito grande. Porque, vamos dizer assim, como que a gente ensinaria português para uma máquina se a gente só conseguisse acesso a um livro, por exemplo, a uma cartilha ali pequena? Ele não ia conseguir aprender com a complexidade da nossa linguagem se ele tivesse acesso a uma pequena quantidade de informação e não entender as diferentes nuances, os diferentes sotaques, os diferentes estilos literários, para dizer que ele realmente entende português. Então, só a internet como ela é hoje foi o que possibilitou a, a criação dessa arquitetura Transformer e depois do treinamento, o surgimento desses modelos de linguagem. Eu tenho uma dúvida, Glê. Por exemplo, eu uso bastante o DeepSeek e o ChatGPT para Uhum. perguntar algumas coisas, né? Para tirar dúvidas. Em vez de ir no Google pesquisar, eu pergunto ali antes, agora. E eu vejo que uns estão mais atualizados, sabem mais, às vezes dá uma diferença, né? E aí eu vejo qual informação é melhor. Essa utilização dessas ferramentas, tu sabe se enquanto a gente está usando, que eles liberam essa versão gratuita, a gente também está treinando eles com as nossas perguntas? Ou eles já porque vai lançando atualização, né? A gente fica ali usando o gratuito e o pago deve ser Tudo muito que você diferente. usa de IA, você fornece dados para que ele seja treinado, os próximos modelos sejam treinados. Então, sim, a gente está ajudando a treinar os próximos modelos com as nossas perguntas. Sim, não é só eles pegarem e lerem uma quantidade enorme de dados, né? A gente tem que estar usando eles, né? Também os inputs, talvez vai dando mais informação para ir treinando, né? Ok, agora, ok, é isso que eu preciso. Não, errou. Não é bem isso que eu queria. Aí tu reformula a pergunta e vai treinando, né? Aí até que chegam, ok, é isso aqui que eu queria. Aí ele aprendeu. Aí na próxima vez que tu vai usar, ele já sabe mais ou menos o que tu tá perguntando do mesmo assunto. É, se não me engano, eu acredito que eu não estou enganado, você não treina ele ali enquanto você está conversando com ele. O que acontece todas essas informações, né, todas essas conversas, elas são armazenadas e elas são utilizadas para treinar o próximo modelo. Por exemplo, a gente está no chat GPT 4o, se não me engano, né? É o 4.0, é 4. E aí ele vai até vai até uns anos anteriores, né? Não sei que ano que é. Ele É. Então, isso aqui é só um modelo, né? Igual você falou, tem o R1 do DeepSeek, tem vários modelos. E aí, quando eles forem lançar sei lá, o 4 beta ou o 5, ele vai usar os dados que a gente está repassando aqui para o 4 que já acontece, né? Já está acontecendo, para treinar o 5, por exemplo. Por isso que, não sei se vocês se lembram, a ideia que eu passei aqui de como que a máquina aprende é a mesma para texto e para imagem. Para a imagem, eles pegam os pixels, vários pixels, e rotulam, né? Joga lá no modelo rotulado, o que é cada um deles
para na saída ele conseguir identificar e saber montar a imagem final. Então, é o mesmo processo aqui. A gente, antes, mandava gerar uma imagem, aparecia uma mulher, sei lá, com 7 dedos, apareciam umas imagens muito estranhas, assim. Hoje, já com o processo que a gente foi, né, treinando, alimentando esses modelos, eles já conseguem criar coisas perfeitas, imagens muito realistas. Acho que não sei se é a mesma empresa da DeepSeek. Deixa eu ver. Modelo de imagem chinês. Modelo de vídeo chinês. Eu fiz um teste esses dias que eu importava uma imagem minha, uma foto, e falava o texto que eu queria, ou minha voz, ou escrevi o texto e escolhi uma voz. E daí esse site aí que é usado para criar mídia, pegava a tua imagem em foto, ou qualquer imagem, e transformava ela falando. E ficava muito parecido. Parece que é você ali, ou com uma pessoa bem parecida. Não dá pra dizer assim, dá pra desconfiar um pouco, mas é incrível. Até com expressões, assim. Muito doido. Eu não lembro, eu coloquei genérico que para ver se ele aparecia. Alguém aqui lembra? Que foi lançado esse VO3 do Google e ele faz uns vídeos absurdos, assim, que é muito difícil de você identificar ou não. Tipo, eu lembro que foi até notícia uma Essa nova cidade. IA da Google simplesmente quebrou. Teve uma cidade que fez um comercial de festa junina só com View e acho Flow, se não me engano. cortou. Alguém tava falando. A Lohane falou de um comercial, é isso? Ah, eles já estão usando direto. Eu já tô vendo vários comerciais na televisão já. Usando IA. Tá meio Não dá travado. pra. Quase não dá pra ver. Deixa eu ver. Isso aqui tudo. Vou entender. Assim. Ao Tá meio travado. Eu acho que ela caiu. Eu caí. Vocês estão me ouvindo? Agora eu tô. Tinha Agora travado um pouco. Travado. Ah, foi mal. Eu não consigo ficar postando vídeo, essas coisas aqui. Esse stack spot é pra multi-agentes prontos. Não conhecia aquele ali. Você falou o quê, gente? Aquele stack spot é ferramenta pra quê? Ah, tá. O Stackspot eu vou mostrar para vocês depois. É o IA aqui da empresa. Que aí, se vocês quiserem entrar, vocês vão me ajudar a concorrer a um flash. Um bônus no flash. Oh, manda pra gente. Mas assim,
Vou mandar o link para vocês. Eu queria muito ouvir de vocês. Tá claro o que eu falei assim até agora? Ficou. São conceitos complexos. Eu fiz a primeira parte da certificação, então eu entendi um pouco desse mundo assim, mas ainda não fui a fundo. Então, eu queria saber se eu consegui trazer o que eu aprendi aqui para vocês. Eu entendi o conceito, os conceitos. Só esse do LLM e do Tolkien, né? Que você. Agora esse RAG eu não conheço. É bom saber esses. E esses agentes aí que você comentou aí da plataforma, o que seriam esses agentes? Qual a diferença? Ah, tem uma dúvida, Glê. Na frase ali, ó. A mulher está olhando o gato com o binóculo. Mas se você tivesse colocado a frase como estava antes, que você tinha falado da criança, porque a criança é um ser humano também. E aí fica meio ambíguo, né? A mulher está olhando a criança com o binóculo. Então a criança pode estar com o binóculo ou a mulher. E aí como é que ele iria saber se é a criança ou se é a mulher nessa situação aí? Porque até eu ficaria em dúvida. Então, ele ia fazer uma avaliação da frase como um todo, e a ideia aqui eu acho que eu não falei dessa parte do codificador e do decodificador, né? Do transformer. O codificador, ele vai pegar todos os dados, então ele, usando toda essa tecnologia aqui do Self-Attention, Multi-Head Attention, ele vai pegar todos os dados que a gente recebeu aqui nessa frase, e aí ele tem pesos para cada uma dessas palavras, ele consegue avaliar de acordo com o que tem lá no algoritmo deles, o peso de cada palavra, é, de acordo com o que ele aprendeu também, assim, porque ele é treinado com tantas frases parecidas, pela quantidade, né, de informação que ele recebe, ele consegue avaliar estatisticamente qual que é a probabilidade do conceito de cada uma dessas palavras dentro da frase. Então ele nunca decide 100% de certeza. Ele vai fazendo um cálculo estatístico e aí ele decide, sei lá, com 95% de chance de ser a mulher que está olhando a criança com binóculo e não a criança com binóculo, por causa da forma como a gente constrói as nossas frases. Ele avalia tudo isso, então é por isso que tem essa, essa coisa aqui do Multi-Head Attention, que é como se ele colocasse vários comitês diferentes analisando diversos pontos da frase, sabe? Semanticamente, Nossa. de acordo com estatística, de acordo com a probabilidade dentro das ideias do costume social que ele conheceu, sabe? É mais provável uma mulher estar observando a criança do que a criança está observando a mulher, sabe? Uhum. São essas. Ele tem essa capacidade E de, aí o nosso faz paralelamente, mais sentido, avaliar né? a mesma coisa sobre óticas diferentes. E aí ele faz o cálculo e ele chega a uma resposta final. Uhum. Fez sentido? Ele usa esses pesos para fazer sentido, né? Um peso, faz mais sentido do que o outro peso. Daí ele fica balanceando. Top. Exatamente. E ele consegue avaliar todas essas coisas ao mesmo tempo. Boa? Tem mais perguntas? Então você já sabe o que é Deep Learning, o que é Machine Learning, o que é um Perceptron multicamadas. Vocês sabem o que é um Transformer. O Transformer ele vai codificando todas essas informações token por token. E ele
passa para a outra parte do algoritmo, que é o decodificador, né, que ele reúne todas as informações, faz todos os cálculos. Esse cara aqui pega essas informações e organiza de volta de acordo com a ordem que ele tem lá no rótulo dele, monta a frase e devolve para a nossa pergunta. E o Transformer Complexo? foi o Google que inventou essa. Porque antes, né, era Isso. linear. E aí o Google que inventou o Transformer com essa não linearidade, né? Seria multicamadas. Multithread. Tem tem um paper do Google que eles usaram para anunciar que é assim, ó, attention is all you need. Se tiverem curiosidade para ler depois, foi onde eles anunciaram que do mecanismo de self-attention, né, que é um conceito novo, e a partir disso eles criaram esse. Aí foi possível fazer essa tradução simultânea, várias coisas. A ideia inicial era para fazer tradução simultânea, pelo que eu li. E aí possibilitou o surgimento das LLMs. Ficou clara a conexão aqui entre eles? Faz só 8 anos que isso tá evoluindo. Pelo que tu comentou, 2017. Isso. Que loucura! Da criação do Transformer, né? É muito recente ainda. Muito. Legal. Boa, então eu vou seguir aqui. Se vocês ficarem com mais dúvidas. Aí o que que acontece, né? A gente tem os modelos de linguagem, né, que foram ali treinados utilizando essa tecnologia, treinados com uma quantidade imensa de dados. E aí a gente às vezes a gente quer utilizar para uma coisa específica, porque todos esses modelos eles são treinados com bases diversificadas, né, para saber de coisas, uma amplitude de coisas muito grande. Mas aí, digamos que eu queira focar em software, eu quero uma LLM, já que esse LLM é um gerador de coisas, né? Ele consegue pegar dados de entrada, entender muito bem e devolver, baseado em cálculos estatísticos, tudo isso que a gente viu. Se ele consegue criar coisas, ele. Faltou um conceito aqui, ó. Se ele consegue criar coisas, ele é um ente artificial que gera coisas novas, certo? Por isso que levou esse nome aqui de IA generativo. Aí, se eu quiser criar uma coisa específica como software, eu quero um modelo que saiba fazer todo tipo de código. Eu posso fazer duas coisas específicas, que é para especializar o modelo, né? Transformar esse modelo numa coisa mais contida ali. Ele vai saber de coisas específicas. Eu posso fazer a técnica do RAG ou eu posso fazer a técnica do Fine. Fine Tuning é onde eu pego um desses modelos e eu começo a treinar ele com coisas específicas. Eu uso o mesmo processo de treinamento que foi feito antes, né? Só que escolhendo e rotulando melhor os meus dados. Então, eu começo a. Vamos simplificar aqui: é como se eu entrasse no repositório do GitHub, começasse a pegar todos os códigos que estão tá ali no GitHub, rotular cada um desses códigos, identificar o que class faz, o que um var faz, sabe? Eu começo a rotular todos esses dados, eu passo para esse modelo
E eu explico para ele que eu quero uma saída daquele jeito. Então, eu ensino ele a fazer um if, eu ensino ele a fazer todos os passos ali de programação. Estou treinando ele com coisas específicas. Então, eu peguei um modelo existente que tem, né, capacidades diversas e comecei a refinar o conhecimento dele para gerar software. Então, isso é um processo de fine tuning. Ficou claro? Podem perguntar, viu? Se tiver dúvida, não fica com vergonha. Não fica com vergonha, não, gente. Tão Por quietinho. favor, falem comigo. Estou me sentindo tão sozinha. Não, eu falo demais se Então, deixar, eu fico falando. Então, esse fine tuning é um processo de treinamento, só que com os dados mais selecionados, é um aprendizado direcionado. O pessoal faz isso para modelos de IA generativa para consultório médico, para uma porção de coisas, depois que esses modelos foram liberados e que foi possível a gente fazer integração. Ah, então seria um mais nichado, né? Assim, mais dentro Isso. de um nicho específico, medicina, ou sei lá, ou tradução. E o outro é mais Isso. genérico. Os outros ali são mais genéricos. Os modelos eles são diversos, eles são treinados com tudo quanto é dado ali da internet. O fine tuning é um processo que eu pego um modelo desses e começo a retreinar ele, a adicionar um treinamento dele mais específico, assim, nichado, igual você falou, direcionado para uma função, uma área, uma função só não, né? Uma área de conhecimento. Ah, só português, ou só tradução, só software, só medicina, só advocacia, sabe? Ele faz esse treinamento. O RAG, ele tem a mesma ideia. É um Retrieval Augmented Generation. Ele também é para deixar um modelo mais específico, só que ele não vai treinar esse modelo novamente, né? Não vai fazer esse processo que é feito num lab da vida, igual o OpenAI, a Azup, por exemplo, que a Azup faz o fine tuning dos textpots que eu vou mostrar para você. Esse RAG aqui, eu dou uma base de conhecimento para ele pesquisar as coisas com essa base de conhecimento ali no momento em que ele está sendo usado, no momento em que eu estou conversando com ele. Então, é como se eu fizesse assim, eu abro ali o meu TextPod, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Porque essa conta aqui... Vou mostrar essa tapa no... Tá aqui de enviar, cookie. Aqui, ó. Tá vendo? Enviar arquivo. Eu posso trazer um documentação
sobre como criar sobre como fazer a autenticação. Travou um pouco pra Eu mim. passo esse Tá travando pra mim, pra vocês. Eu não sei se é aqui mesmo. Então, aqui tá travando um pouquinho também. Tá, só pra saber, viu, Glê? Eu não consegui escutar uma parte que você falou de mandar o arquivo. Ela travou ali, tá congelado pra mim. Eu não sei se ela tá olhando. documento que eu mandei para ele. Deixa eu ver. Você mandou o documento? Ô, Glê. Fala aí. Mas ele. Qual é? Eu não tô escutando nada. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela. Não estamos escutando. Mandei pra ela aqui no. Vocês estão me ouvindo? Não. Não tamo. Pois é. Travou aqui. Pra mim ficou trancado na tela do Stack Spot aqui. Quando ela falou vou enviar arquivo e já era. De repente entra e sai e entra de novo. Tá, ela falou que vai sair e entrar de novo aqui pra finalizar. Tem que voltar, né? Volte. Vocês estão muito quietinhos. Se quiserem falar aqui, conversar enquanto ela tá se organizando. Eu tô ouvindo aqui, tá bem legal, muito bom. Esse banho de conhecimentos. Oi, amiga. Que bom que você veio. Sim, amiga, estou feliz, estou aqui. Muito legal. Oi, aqui. Tô aprendendo um pouquinho. Eu não... Realmente faltava essa informação, assim. Como eu não trabalho ainda com IA. Só assim,
vamos dizer, o básico, ChatGPT e DeepSeek para perguntar coisas, e o plugin da IDE, mas nunca tinha integrado nada, né? Não usei API ainda no desenvolvimento para fazer um produto. Então, Eu só conhecimento ChatGPT também, mesma coisa. Vocês estão me ouvindo agora? voltou. Agora sim. Nossa, parece que eu não posso abrir nada, que aí termina de travar tudo. Credo. Deixa eu só tentar mostrar o Stack Spot aqui, e aí a gente encerra. Tá, faz Estão conseguindo ver? estamos carregando aqui. Agora tô. Não, minha máquina não aguenta o Discord e outras coisas tudo junto. Tá, então vão me dando feedback se estão ouvindo, porque eu não tô vendo o Discord. Tá, Beleza? beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu adicionei um arquivo através desse menuzinho aqui. Eu consegui enviar um arquivo e o arquivo ele falava sobre o clima e a temperatura na Indonésia. Então, tem várias informações específicas sobre isso. Aí eu fiz uma pergunta sobre qual a temperatura média na Indonésia. Então, ele vai buscar as informações desse arquivo aqui. Primeiramente, ele prioriza isso para dar a resposta que ele trouxe aqui. Então, isso é muito útil para a empresa, assim, para a gente colocar contexto específico. Por exemplo, aqui na minha empresa, a gente só faz comunicação utilizando chave criptografada gerenciada pelo SSM da AWS. Então, tem um jeito específico de fazer essa autenticação. Eu pego uma documentação sobre isso, passo aqui para o meu LLM, né, para esse modelo aqui, e aí eu consigo pedir para ele gerar código com base naquela informação. Ou tirar dúvidas sobre, se eu tentar acessar o SSM via CLI, eu vou conseguir? Aí ele vai de primeiro nessa base de conteúdo que eu passei e verifica lá e devolve uma resposta para mim. Então, isso aqui é o RAG, porque é o Retrieval Augmented Generation, né? Ele gera dados através dessa capacidade aumentada, digamos assim, neste momento, né? No momento que a gente está fazendo a interação com a LLM. A diferença para o Fine Tuning é que o Fine Tuning ele foi treinado antes com diversa quantidade de dados sobre um conteúdo específico. Ficou clara essa parte aqui, então? Sim, tem a plataforma ali, ela oferece um LLM com várias ferramentas, né? Que deu pra ver ali. Tem umas outras coisinhas ali que tem. Parece camadas ali que tu mostrou ali no Stack Spot. Tem esse que Aí é pro o que arquivo e deve ter pode falar? outras coisas. Aqueles agentes ali, o que seria? Então, aí os agentes é um conceito também de LLM que eu posso encadear diversas diversas funções da LLM para também direcionar para coisas específicas do meu trabalho. Por exemplo, eu posso criar um agente que seja responsável por fazer refinamento. E aí eu encadeio algumas informações. Para fazer refinamento, você precisa primeiro pesquisar ali no conceito do XP, de como que é um refinamento. Depois você vai gerar uma informação com esses tópicos aqui. Eu posso encadear, sabe, diversos prompts para ele gerar uma resposta final.
Então é uma coisa também muito mais controlada. Aí o StackSpot, ele tem já vários agentes que são pré-definidos aqui. Ó, tem um para explicar código, tem um para fazer code review, ele faz, tem o de QA, tem diversos tipos de agentes já criados aqui. E você pode criar o seu próprio agente também. Você pode encadear ali prompts bem intuitivo, você vai fazendo passo a passo. Aí você mesmo pode fazer o seu. E tem também esses quick commands, que são comandos específicos. Eu posso deixar um prompt pronto e aí eu não preciso criar do zero quando eu for falar aqui. Eu só posso, aí eu posso adicionar uma barra e fazer o meu quick command, por exemplo, barra refinamento. Aí ele já vai e gera um refinamento para mim. Então, são comandos rápidos. Eu não tenho Quick Command pronto aqui, porque essa conta aqui não é a que eu uso. Então, por isso que não funcionou esse pesquisa. Você viu que ele foi buscar informações sobre o que é refinamento. Na mesma linha do RAG ali, eu posso criar Knowledge Sources, que é um RAG um pouquinho mais poderoso, sabe? Ao invés de enviar um arquivo só, eu posso colocar vários arquivos. Eu posso colocar vários arquivos aqui, tipo uma URL da internet, PDF, um Word, várias coisas. E aí eu defino esse knowledge source, por exemplo, como conteúdo Itaú. E aí toda vez que eu precisar de alguma coisa específica do Itaú, eu seleciono esse knowledge source e eu faço a pergunta em cima disso. Ai, desculpa. A Stack, ela tem uma ideia de mais voltada para código, assim. Você pode colocar informações, por exemplo, como criar um projeto do Spring Boot. E aí você consegue integrar com uma pipeline, com algumas ferramentas. Aí ele vai não só criar um texto para você, desculpa. Ele vai, por exemplo, montar o projetinho, startar o projetinho na pipeline. Aí ele vai fazer o build, vai gerar. O projeto você pode baixar ali do seu GitHub, por exemplo, e trabalhar já no projeto recém-criado que ele fez para você. Pode montar essas stacks assim. Esse Analytics eu não sei, eu nunca usei. Parece que é sobre a conta mesmo. Não é uma ferramenta. Mas, enfim, o StackSpot, ele é uma LLM... Gente, fugiu a palavra. Uma LLM específica. Vou usar isso. Porque fugiu. Para trabalhar com código, assim. Então, ela usa modelos de LLM do... Você pode até escolher. Deixa eu ver se aqui no agente dá para ver. Criar Então, agente. para desenvolvedores, para Aqui, ó. desenvolvimento. Pode escolher qual que é o modelo que você quer usar. Aí tem alguns disponíveis. Tem o GPT-4, tem Gemini, tem vários modelos prontos. Então, ele tem conteúdo diverso da internet também, porque todos esses modelos foram treinados com dados da internet, mas a ZUP especificou, fez um fine-tuning nela para software, então ela é mais especializada em software ainda, e tem
várias tools que a gente consegue usar aqui. Tools que eu falo são essas coisas: o Stack, Quick Commons, o Knowledge Source. E cada uma dessas coisas tem aqui o videozinho mostrando como que faz. Que interessante. Mas eu poderia usar para um negócio também, né? E que nem você falou assim, eu trabalho com Android, por exemplo, estou trabalhando com aplicativo, eu posso refinar ele e ir criando aí algumas ferramentas para mim usar no meu dia a dia, né? Ou inclusive até integrar com essa plataforma, né? Com um projetinho no meu código. Mas se eu quisesse usar para um negócio meu, para um nicho específico, assim, também daria, né, para Não, me ajudar. essa LLM, com o código que eles fizeram, porque eles estão lançando essa LLM para o mercado, né? Então é por isso que vocês podem ver várias pessoas da Zup vão estar, acho que já fizeram isso até, disponibilizando, com o meu código você consegue usar aqui até 2 milhões de tokens. Lembra que eu expliquei para vocês que era um token, né? Então, eles estão querendo disseminar essa IA no mercado, aí eles estão pedindo para a gente fazer propaganda dela e tal. Eu tenho o código, e aí quando vocês usarem o link com o código, vocês vão conseguir utilizar ela gratuitamente até bater os 2 milhões de tokens. Aí depois, provavelmente, tem algum tipo de conta que tem que ser feita aqui, porque ela não é totalmente gratuita ainda. Aí dá para usar, dá para brincar, ver como funciona. E caso não queira usar mais depois, é só cancelar a conta. Legal. Eu gostaria de experimentar. Ver se me ajuda aí. Boa. Eu vou mandar para vocês o token, o código, o linkzinho já com o código. E aí é isso que vocês estão vendo aqui, é muito fácil de entrar e ir usando, tudo tem uma explicaçãozinha, tem um tour, como que usa. Eu gosto bastante do Stackspot, hoje eu só uso ela, né? Porque eu basicamente uso para código, e aí ela é muito específica em código, então Mas você fica trabalha nesse mais produto, Glê? legal. Ou trabalha em outros produtos e tem o Stackspot aí para você usar? Ou você trabalha desenvolvendo essa plataforma, esse Não, produto? não trabalho desenvolvendo o Stackspot. Tem uma equipe da Zup que é focada nela, né, no produto. Eu trabalho no Itaú com outro conceito ali, outro produto. Aí, só que todo mundo da Zup usa, né? E aí eles falam para a gente usar, a gente tem meta de utilização, tem, tem que estudar, não tem que se certificar, saber como funciona. É porque essa coisa de consultoria, né? Eles querem pessoas especialistas ali num conteúdo para poder vender depois. Tipo, todos os meus devs são especialistas em IA. Ah, sim. Vai ajudando, né? Vai ajudando Ah, a empresa. mas Bacana. aí é isso, gente. Se vocês quiserem usar, eu vou ficar feliz, porque eu tô a fim de ganhar um voucher no Flash, né? Para aumentar ali no final do mês. Mas se não quiserem usar também, tranquilo. Eu só quis trazer mesmo o que a gente já aprendeu ali. É um conceito, é legal, assim, no final, se entender como as coisas funcionam. Mas tem toda essa problemática aí de como está sendo utilizado, dessa ideia do capitalismo ali de ir aos poucos sucateando a nossa profissão, né, para conseguir pagar menos, para conseguir ter mais lucro. Então, tem uma problemática gigantesca. Se vocês quiserem Sim. falar mais, a gente fala.
Mas eu queria saber de verdade, assim, de todas. Vocês entenderam no geral o que eu trouxe aqui? Tem dúvidas sobre um ponto? Achou que algo ficou esquisito, não entendeu? Pode, vamos falar aí. Posso mandar no chat ali o link da ferramenta e marcar você para quem quiser, tiver a fim de usar a ferramenta ali e testar, falar com você? Ou você manda ali no geral? Ou é melhor falar com você no privado ali? Ou não tem problema botar ali no nosso grupo? Não, não tem problema não. Coloco lá no grupo. Quem quiser acessar, Tá bom. assim. E aí, o que vocês acharam? Eu achei muito bacana. Eu tô começando assim a estudar um pouquinho de IA agora e eu achei que você trouxe conceitos muito legais. Deu para entender assim tudo que você trouxe e eu achei muito bacana. Boa, obrigada, Julia. Eu também achei bem legal. Eu tava né, querendo entender assim o básico, né, e querer entender como é que começou tudo isso. Eu gostei bastante, deu para entender. E tem uma dúvida, se você já viu Humanos, o SA Manos, que eu vejo o pessoal elogiando e tal, mas eu não cheguei a usar ainda, mas eu vejo bastante gente elogiando ela. Manos, não conheço. Vou procurar. Manos. M-A-N-O-S. Procurar aqui. Humanos. Os manos. Ah, As minas. gostei do nome. Os manos e as minas. Olha, a carinha é meio parecida com de psique também. Ah, é um agente, ó. Então ele é mais, não é bem um modelo assim. É igual aqui o Stackspot, igual esses agentes que eu mostrei aqui. É mais São abrangente. prompts encadeados, sabe? Para gerar alguma coisa específica. Os agents that turns your thoughts into action. Excel various tasks in work and life. Getting everything done for you. Ele deve ter atividades específicas. Ó a minha máquina gritando de novo. Abre. Newton Propose, Sarcastic Career Roast. Parece legal, vou dar uma olhadinha melhor depois aqui nele. Valeu. É isso então, gente. Se vocês não têm mais dúvidas, obrigada por entrar. Desculpa os perrengues aí. Não consegui preparar nada. Eu tô num time novo que a gente tem um regulatório para o final de. Final não, pro dia do meu aniversário, dia 6 de outubro. A gente tem que entregar a portabilidade Open Finance aqui no Itaú. E aí tem alguns marcos, né? Essa semana teve um marco de testes que a gente tinha que estar com 70% da nossa plataforma pronta. Então é uma correria, eu tô numa correria desde que me botaram nessa equipe, um inferno. Aí eu não consegui preparar melhor. E tem minha máquina também, que é sofrível, né? Mas eu espero que apesar de tudo aí, vocês tenham entendido, que tenha sido legal. E eu tô ali no WhatsApp, podem mandar pergunta para mim, a gente pode conversar no grupo, no privado, se vocês quiserem. Mas brigadão. Maravilhosa. Deu para entender muito bem. Agora eu já sei como é que funciona as coisas. A gente ouviu falar sobre letrinhas e não sabe como funciona, né? Agora ficou muito claro, muito bom ler um bate-papo. E uma aula também. E eu vou colocar o link lá, os links que vocês comentaram no grupo. Então, quem quiser acesso, fala com a Glê, chama ela no PV e fala aí, me dá um acesso. Me dá um acesso, eu quero um acesso também para testar a ferramenta. E
E é isso. Boa noite pra vocês. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite.